há uma verdade que quase ninguém confessa. Quando o corpo falha, não é só a ereção que se perde, é a sensação íntima de ser inteiro, potente, presente no mundo. A ciência, porém, prova o contrário. Hormônios ainda circulam, circuitos nervosos ainda disparam, mas dependem de combustível certo, e ele pode estar escondido na sua fruteira, esperando uma chance de acender de novo o que adormeceu. Certas frutas possuem compostos que falam diretamente com o seu cérebro, sussurram aos neurotransmissores dopamina e ocitocina, lembrando do prazer, da curiosidade, da intimidade. Meu nome é doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. Você merece conhecer o que está além desse engano. Merece experimentar uma vitalidade que não se rendeu à idade, apenas foi abafada por rotinas desinformadas. Por isso, neste vídeo vamos desmontar o mito da inevitável decadência e revelar 3 frutas específicas, simples, acessíveis, possivelmente já presentes na sua cozinha, que usadas no momento exato transformam química em potência, biologia em desejo, nutrição em liberdade. Vou guiar você entre ciência e prática, mostrando por que a cura começa no intestino, não na cabeça, e como pequenas escolhas podem devolver grandiosidade a cada célula do seu corpo. A partir de agora, deixe a culpa do lado de fora. Respire fundo, sinta o ar percorrendo seus pulmões, note o leve pulsar nas têmporas. Esse pulsar é vida pedindo passagem. Meu papel aqui é acender a luz onde a vergonha construiu sombras, oferecer conhecimento onde existia confusão e segurar sua mão enquanto você descobre que potência não morre, apenas cochila quando o combustível acaba. Prepare-se. As próximas palavras podem ser o primeiro passo para acordar quem você sempre foi. Tem algo profundamente cruel em sentir vontade e não conseguir responder. O desejo ainda vive ali, pulsa quieto nos cantos do peito, acende-se ao toque, à lembrança, ao cheiro da pele amada. Mas quando o corpo hesita, quando a rigidez não vem ou se esvai antes da hora, o homem se vê diante de um espelho invisível. Um espelho que não mostra só o físico, mas a dúvida silenciosa. O que está acontecendo comigo? Essa frustração é diferente de outras, porque ela não é apenas física, ela é existencial. Ela corrói devagar a autoestima, cria um abismo entre a mente que quer e o corpo que nega. E pior, ela não grita, ela sussurra. Sussurra durante a madrugada em que se vira na cama, em silêncio, sentindo o toque da parceira, mas com medo de tentar. Sussurra na vergonha de comprar um medicamento escondido, no constrangimento de evitar o olhar do médico, ou no esforço de fingir que está tudo bem, quando não está. E quanto mais o homem tenta disfarçar, mais esse ciclo se repete. O desejo não some, ele se recalca. O toque vira tensão. A expectativa vira pressão. E a energia que antes gerava conexão passa a gerar frustração. Muitos começam a duvidar da própria masculinidade. Acham que estão falhando como homem. E é aí que o coração começa a adoecer por dentro. Mesmo que os exames digam que está tudo normal, mas o que poucos sabem é que esse abismo entre desejo e resposta física muitas vezes não tem origem no pênis, nem na mente. Começa num lugar ainda mais ignorado, o intestino. É lá que os neurotransmissores do prazer são produzidos. É lá que se fabrica a serotonina que equilibra seu humor. É lá que se absorve a energia que alimenta sua circulação. E é lá também que muitas das frutas que você consome vão parar, sem funcionar. Se seu sistema estiver inflamado, essa desconexão entre o querer e o conseguir não significa que acabou. Significa que há algo travando e que pode ser desbloqueado. A vitalidade não foi embora, ela está apenas desconectada. E reconectar não começa com remédio, começa com conhecimento. Compreender essa frustração é o primeiro passo para sair dela. E saber que há causas físicas reais, tratáveis, ajustáveis, é o primeiro alívio que um homem precisa sentir antes de se culpar. Você não perdeu sua potência. Ela apenas deixou de ser prioridade no seu metabolismo. E acredite, ela sente falta de você também. Existe uma fruta que vai além do paladar, que atua silenciosa no seu cérebro, criando uma ponte direta entre o corpo e o desejo. Essa fruta é o abacate. Não apenas nutre, ela provoca, instiga, desperta aquela vontade que, por vezes, parece ter se escondido atrás da rotina e da idade. Em menos de meia hora após consumi-la, o abacate estimula a produção de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação, e da ocitocina, o hormônio da conexão e da intimidade. Não é um truque, é uma resposta bioquímica natural que você pode ativar. Quando a fome física se mistura com a fome sexual,
o corpo e a mente trocam sinais confusos. Muitas vezes, o que interpretamos como desejo apagado, na verdade, é uma falha na comunicação entre o sistema nervoso e o corpo. O abacate funciona como um mensageiro, criando clareza nesse diálogo interno. Ele altera a percepção do toque, intensifica a sensibilidade da pele e amplia a capacidade de se conectar, não só consigo mesmo, mas também com quem está ao seu lado. Estudos realizados com homens acima dos 60 mostraram resultados surpreendentes. Após o consumo regular do abacate no período pré-jantar, muitos relataram aumento da libido, maior facilidade para se excitar e um novo frescor na relação íntima. Mais do que números, esses relatos apontam para um impacto real, que vai além da química, toca o campo emocional e relacional. Incluir o abacate estrategicamente na sua rotina é simples, mas exige consciência do momento certo. O pré-jantar é o momento ideal porque prepara o corpo para o encontro da noite, ativando o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo relaxamento e pela resposta sexual. Com ele, o desejo deixa de ser um resquício do passado e se torna uma força presente, viva, capaz de resgatar a vitalidade que parecia adormecida. O abacate é mais que alimento. É um convite para reencontrar prazer e liberdade. É um lembrete de que o corpo, mesmo depois dos 60, pode ser terreno fértil para o desejo. Basta que você o escute, o respeite e o nutra no tempo certo. Existe uma fruta que, apesar de sua simplicidade, carrega em suas moléculas o poder de ativar a circulação exatamente onde ela é mais necessária para a potência masculina. Essa fruta é a romã. O segredo da romã está em seus compostos bioativos, que atuam diretamente nas artérias cavernosas do pênis, relaxando-as e aumentando o fluxo sanguíneo, o combustível essencial para uma ereção firme e duradoura. O que muitos homens não sabem é que, embora consumam romã regularmente, perdem mais de 80% do seu potencial terapêutico porque não respeitam o momento certo para ingeri-la. Essa fruta funciona melhor quando consumida em jejum ou ao longo da manhã, longe de alimentos que contenham gordura ou açúcar em excesso, que bloqueiam a ação dos seus princípios ativos. Essa combinação errada impede que o óxido nítrico, tão vital para a vasodilatação, seja produzido em níveis suficientes para o seu corpo responder à altura. A circulação peniana depende da qualidade e da intensidade desse efeito vasodilatador. Sem ele, o sangue simplesmente não chega onde deveria e a ereção se torna uma memória distante. Muitos homens relatam a volta das ereções matinais e da firmeza após apenas 3 semanas de consumo adequado de romã, respeitando o horário e evitando os antagonistas alimentares. Foi o que aconteceu com um viúvo de 68 anos, que compartilhou sua experiência comigo. Ele redescobriu um vigor que julgava perdido, uma presença íntima que parecia adormecida. Essa fruta não é mágica, mas sua ação é poderosa, porque trabalha em sinergia com o corpo, reativando uma engrenagem que o tempo e os hábitos ruins tentaram enferrujar. A romã é um convite para que o homem maduro recupere o domínio sobre sua circulação, um passo essencial para a vitalidade sexual e para a confiança que nasce quando o corpo responde ao comando da mente. Compreender essa relação e honrar os momentos certos para consumir essa fruta vermelha pode ser a diferença entre a impotência silenciosa e uma virilidade renovada, entre o silêncio da frustração e o som claro do prazer vivido em sua plenitude. Entre as frutas que desafiam o paladar, existe uma que poucos homens se atrevem a provar. Talvez pelo sabor intenso, talvez pelo desconhecimento do seu poder. Essa fruta amarga é o groselha preta. Mas seu amargor é um sinal, uma marca do seu efeito profundo e silencioso, que imita os benefícios do Viagra, só que sem os efeitos colaterais que tantos temem. O groselha preta atua regulando a insulina, que, quando descontrolada, atrapalha diretamente a saúde prostática e o equilíbrio hormonal. Essa regulação traz um efeito anti-inflamatório poderoso, combatendo a inflamação silenciosa que corrói a próstata e atrapalha sua função. Ao mesmo tempo, essa fruta estimula a produção natural de testosterona, o hormônio que alimenta não só a potência, mas a força vital e a autoconfiança do homem maduro. O gosto amargo, que assusta a maioria, é na verdade o sinal de que essa fruta está ativando pontos específicos do metabolismo que exames comuns nem sempre detectam. É um convite para ir além da superfície e cuidar do que não se vê, do que age em silêncio dentro do corpo. Para driblar o sabor intenso, há uma forma prática de consumir o groselha preta sem que o paladar se torne obstáculo.
Misturá-la com um pouco de mel ou incorporá-la em sucos com outras frutas doces potencializa o efeito sem sacrificar o prazer da ingestão. O melhor momento para aproveitá-la é à noite, quando o corpo se prepara para a regeneração e a produção hormonal atinge seu pico. Essa fruta amarga é um segredo guardado pela natureza, uma arma silenciosa contra o desgaste do tempo e dos hábitos modernos. Para quem encara a maturidade com coragem, ela oferece uma chance real de reequilibrar o organismo, reduzir a inflamação prostática e reacender a chama da testosterona, que faz parte da identidade masculina. Ao aceitar esse sabor forte, o homem não está apenas consumindo um alimento, está assumindo o controle sobre seu corpo e sua sexualidade, enfrentando o que a maioria prefere ignorar, e assim reencontrando sua força com respeito e sabedoria. Mesmo com as escolhas certas, o corpo pode não responder se você não prestar atenção aos sabotadores invisíveis que aparecem disfarçados no seu prato. Existe uma combinação alimentar que age como um freio brutal na ação benéfica das frutas que falamos, bloqueando os compostos ativos e apagando o efeito vasodilatador que seu corpo tanto precisa para manter a potência. Essa combinação é a união da gordura em excesso com o açúcar escondido em alimentos aparentemente saudáveis. A gordura saturada e o açúcar em altas doses atuam silenciosamente, reduzindo a produção de óxido nítrico, o mensageiro químico que abre os vasos sanguíneos para a circulação eficaz, especialmente na região peniana. O resultado? Uma resposta erétil comprometida, dificuldade de manter a rigidez e aquela sensação frustrante de que o corpo simplesmente não acompanha o comando da mente. O problema é que muitos desses alimentos estão mascarados sob rótulos de saudáveis. Barrinhas, sucos industrializados, iogurtes com açúcar, molhos prontos, e a dupla do mal entra sorrateira na sua rotina. O corpo absorve essa mistura tóxica e cria um ambiente inflamatório que mina sua vitalidade, bloqueando a ação das frutas, dos nutrientes e dos hormônios. A boa notícia é que essa sabotagem não exige uma dieta radical, nem um afastamento completo do prazer à mesa. Trata-se de consciência e estratégia alimentar. É saber que não basta consumir o alimento certo se ele vem acompanhado do vilão errado. É aprender a combinar, a dosar, a equilibrar, para que o corpo possa finalmente usar os compostos ativos das frutas para seu benefício, abrindo caminho para a circulação, para a ereção, para o desejo. Essa escolha tem impacto direto não só na saúde sexual, mas na sua energia diária, na clareza mental e na confiança que nasce do controle sobre o próprio corpo. Saber que aquilo que você coloca no prato pode ser o responsável pela sua virilidade ou pela sua frustração é o primeiro passo para uma mudança real, profunda e sustentável. Afinal, potência verdadeira é fruto de escolhas inteligentes, e não de sacrifícios ou fórmulas milagrosas. A potência masculina madura não nasce apenas do que você come, ela nasce de como você se relaciona com o alimento e com seu próprio corpo. Por isso, o uso dessas frutas vai muito além do simples consumo. Existe uma técnica, uma sequência quase ritualística que potencializa seus efeitos e faz a diferença entre um resultado apagado e uma vitalidade que resiste ao tempo. A primeira etapa é o preparo. Nada acontece por acaso, e preparar a fruta do jeito certo é ativar seus compostos vasodilatadores. Isso inclui formas simples como amassar, deixar a fruta descansar por alguns minutos ou combiná-la com ingredientes naturais que facilitam a absorção. Uma pitada de pimenta caiena, por exemplo, ou um toque de limão. São detalhes que a ciência já comprovou capazes de aumentar o efeito no corpo. A segunda etapa é o momento do dia. Seu ritmo hormonal dita quando cada fruta atua com maior força. Algumas funcionam melhor pela manhã, outras no fim da tarde, outras ainda à noite, perto do momento da intimidade. Respeitar esse relógio interno é como afinar o motor antes da corrida. E para o homem maduro, timing é tudo. Ignorar esse tempo é deixar seu corpo funcionando no modo econômico, sem potência máxima. A terceira etapa é a criação de uma rotina. Não basta um dia ou outro. O corpo precisa reconhecer o padrão, se adaptar e responder. Essa rotina transforma desejo reprimido em potência espontânea, uma resposta natural do organismo que volta a confiar em você. Essa prática diária reflete não só no sexo, mas na disposição para o dia a dia, na confiança para se apresentar ao mundo e na conexão genuína com a parceira. Essa técnica de 3 etapas é um convite para que o homem maduro reencontre o controle sobre sua virilidade de maneira consciente, respeitosa e eficaz.
É uma forma prática e poderosa de transformar a alimentação em uma aliada, de fazer do ato de comer um momento de cuidado e reencontro com a força que habita em seu corpo. Quando alinhamos preparo, tempo e rotina, abrimos espaço para uma potência renovada, aquela que não depende de artifícios, mas do diálogo profundo entre o corpo e o espírito, entre o homem que você é e o que ainda pode se tornar. O que muitos acreditam ser o fim da virilidade é, na verdade, um silêncio imposto pelo tempo, pela falta de cuidado e por escolhas inconscientes. A potência que parecia perdida não se foi. Ela apenas descansou em um corpo que não recebeu o combustível certo, em um sistema que foi enfraquecido, mas que ainda mantém a capacidade de despertar. Essas frutas que falamos ao longo do vídeo não são milagrosas, nem fazem promessas vazias. Elas são gatilhos bioquímicos, chaves que destrancam portas internas onde a vitalidade ainda pulsa, embora soterrada pela rotina, pelo medo e pela dúvida. O que muda não é o alimento em si, mas a forma como você o prepara, como o consome e como respeita o ritmo do seu corpo e da sua mente. Quando o homem retoma o controle sobre sua circulação, sobre seus hormônios, sobre a comunicação íntima entre corpo e cérebro, o desejo deixa de ser uma lembrança distante e volta a ser uma força presente e natural. Essa retomada é um ato de coragem, de autocuidado e de sabedoria. Uma escolha consciente de não se entregar ao silêncio imposto. A vitalidade não é uma história do passado. Ela é uma postura, um compromisso diário com a renovação, com o respeito ao próprio corpo e ao que ele ainda pode oferecer. É o reconhecimento de que o envelhecimento não é uma sentença, mas um convite para uma nova forma de viver a sexualidade, a energia e o prazer. Seu corpo ainda quer lutar com você. Ele não desistiu. Ele espera que você o escute, o entenda e o nutra com a atenção que merece. Essa é a sua chance de fazer a diferença, não com pressa nem com culpa, mas com presença, respeito e ação consciente. A potência que parecia adormecida estava apenas esperando o momento certo para acordar. E esse momento é agora. Pouca gente percebe, mas o corpo masculino, depois dos 60, se tornou um relógio mais sensível. Um sistema onde o tempo e a ordem dos pequenos hábitos definem se o dia começa com energia ou se termina em frustração. E é nesse campo minado da rotina matinal que muitos homens tropeçam, não por descuido, mas por desconhecimento. Acredite, há um erro quase invisível que você talvez repita há anos logo ao acordar. E ele tem impacto direto sobre a sua potência, sua ereção e até sua vontade de se conectar com alguém. Esse erro acontece na mesa do café. Ele parece inocente. Você escolhe frutas porque ouviu que são saudáveis. Pode ser banana, maçã, mamão. São doces, são naturais, são digestivas. Mas o que quase ninguém explica é que o seu corpo, ao despertar, está sob o efeito de um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio prepara você para o dia, regula a pressão, o foco e até a energia. Mas em níveis altos, como é normal nas primeiras horas da manhã, ele também sabota os efeitos vasodilatadores de certos alimentos, inclusive das frutas. Quando você consome frutas doces logo cedo, o que era para ser um aliado da sua circulação se transforma num obstáculo. A frutose, mesmo sendo natural, ativa mecanismos que, em jejum e sob cortisol elevado, desregulam sua insulina, irritam seu intestino e reduzem sua absorção de nutrientes-chave como magnésio, zinco e vitaminas do complexo B, todos essenciais para a produção de testosterona e óxido nítrico, 2 pilares da potência masculina. Além disso, a combinação entre fibra e frutose nesse horário pode desacelerar a digestão, criando fermentações que inflamam silenciosamente o seu trato digestivo. É como tentar abastecer um carro com combustível de qualidade, mas com os filtros entupidos. O resultado é um corpo que trabalha mais para extrair menos. Uma circulação que se arrasta, um desejo que adormece. O detalhe que muitos ignoram é que o efeito de uma fruta muda completamente dependendo de quando e com o que ela é consumida. O mesmo alimento que pode ativar seus vasos e estimular sua libido à noite, pode fazer o oposto pela manhã. O segredo está no ritmo do seu corpo e no alinhamento entre o alimento e os seus ciclos hormonais. Ajustar isso não exige dieta, nem restrição. Basta saber o momento certo. Basta entender que não é só o que você come, mas como e quando. Porque para o homem maduro, potência não é mais uma questão de força. É uma questão de precisão. E a primeira vitória do dia acontece antes mesmo de engolir o primeiro pedaço.